Olá, muito bem, sou Ailton Barcelos Fernandes. A minha ideia central é apresentar a vocês o que está cognominado como o Manifesto da Liderança Humanista. Algo para CEOs, presidentes, presidente de conselho. Né? Em verdade, é um diálogo precursor que tive com 9 presidentes sobre IA e a liderança e o futuro. Um dos presidentes até classificou, ao fim, que foi uma masterclass rápida, em algo em torno de 18 minutos, revolucionando o papel dos líderes como estrategistas humanos em tempos de IA. Se já começo com uma observação bastante pregnante. Se a relevância da cadeira que vocês ocupam hoje depende apenas da sua capacidade de analisar relatórios, cortar custos e tomar decisões lógicas, eu lamento informar, mas vocês estão em uma prática arcaica. Um algoritmo de $1.000 faz isso melhor, muito melhor, mais rápido e mais barato do que qualquer CEO. Eu sei que essa afirmação é provocativa e incomoda, mas ela só assusta quem enxerga a própria cadeira pelo retrovisor da burocracia, sem um olhar mudancista, que é fundamental, neste momento, um olhar mudancista. Vocês chegarão ao topo, obviamente, pelo que há de mais raro no mercado, pelo talento e por serem agentes estratégicos de mudança e terem capacidade de fazer aquilo que é básico no papel que vocês ocupam, moldar o futuro. Bem, há uma semana eu fiz essa rápida imersão com os 9 presidentes das corporações. Em verdade, foi uma tarde aligeirada, inclusive, e, ao final, eles me instigaram, até para minha satisfação pessoal, a fazer este vídeo com o mesmo conteúdo do encontro que tivemos. Eu fiquei até bastante feliz, eu confesso isso. E trago aqui para vocês a apresentação que eu travei com eles, que eles tanto apreciaram, né? Algo em torno de 15, 18 minutos, mas em que invade o hoje e o futuro em termos de liderança. É básico, preliminar, dizer, mas muito básico mesmo, que se a inteligência artificial estiver disponível para todos os seus concorrentes, né, e se todos passarem a usar os mesmos sistemas para tomar as mesmíssimas decisões, não haverá diferencial estratégico nenhum. Será um dinâmico ajuste de manutenção do status quo. Nada se alterará, a não ser a categorização num nível de qualidade diferente tecnológico, mas diferencial competitivo nenhum. Ora, a inteligência artificial é feita de algoritmos estatísticos, de dados digitais processados por impulsos elétricos em chips de silício. Tudo roda através de impulsos elétricos, escoando por bilhões de transistores em placas de silício. Em vez de pensar, ela calcula qual é a resposta estatisticamente mais adequada para a sua mensagem com base no que aprendeu. E ela produz uma robusta e ampla cognição. Aí é a arte da IA. Temos que exceptuar, obviamente, quando eu digo essa cognição, obviamente que a IA não possui aquilo que é o atributo mais notável. Não possui cognição humana real. Isto é, não possui consciência, não possui sentimentos, não possui autoconsciência ou compreensão biológica. Isto são propriedades humanas. A nossa essência real. O que vai diferenciar o balanço financeiro da sua empresa daqui a alguns anos, quando a eficiência técnica virar uma commodity corporativa, o que é que vai
caracterizar isso? A resposta para essa pergunta não está na máquina, não está no silício. Está na premissa central que trago hoje aqui para vocês. Quando os algoritmos decifram o código da lógica, aqui que vem o eixo da importância. Liderar humanamente deixa de ser uma escolha e passa a ser o último refúgio e exigência do nosso papel na organização. Tudo isso em busca da eficácia e da excelência. O humano, em verdade, passa a ser e será a sua única vantagem competitiva real. Não a IA. Será o humano, a qualidade do humano. Há um fator estratégico decisivo e que é um verdadeiro axioma. Quanto mais sintética, tecnológica for a operação, mais humana precisará ser a liderança. Olhem para o que aconteceu no mundo. Isso é até bonito. O silêncio do silício histórico aprendeu a criar. O hardware, aquela placa até então de metal fria e inerte, que antes só calculava o que mandávamos, agora desenvolve códigos, projeta cenários e antecipa mercados. Uma maravilha. A inteligência e a capacidade generativa emergiram da máquina. Há uma automação da cognição. Isso é revolucionário. Isso é extraordinário e está no início, mas traz um efeito profundo para a cultura das organizações. Motivação e a realidade humana das empresas se reconfiguram de forma diferente. O fato é que a IA roda no vazio se não houver pessoas engajadas do outro lado. Substituir o tempo humano pelo tempo da máquina no curto prazo pode até inflar a margem do trimestre, mas poderá destruir a capacidade de inovação e adaptabilidade da empresa no longo prazo, no destino da empresa. Eu deixo claro, deixo claríssimo que a máquina pode indicar o caminho mais rápido para o lucro, certamente, certamente sim. Mas não pode decidir se esse caminho é moralmente aceitável. A máquina entrega eficiência, mas não entrega consciência. A máquina, mesmo que seja magistral nesse instante histórico, a máquina fornece respostas, é certo, mas não define valores, não define princípios. A inteligência artificial lê dados, mas somente, escrevam isso, o líder humano consegue ler pessoas. Somente pessoas percebem o cansaço invisível de uma equipe. Somente pessoas compreendem os medos silenciosos produzidos pelas transformações, as angústias, os fatores humanos intrínsecos da própria alma. Somente humanos interpretam as nuances culturais que jamais aparecerão em uma planilha. São atributos humanos. É exatamente aqui que surge aquilo que considero a grande virada conceitual do nosso tempo. Uma virada realmente estratégica, não é? E deixo isso também claro. A inteligência artificial está transformando profundamente as organizações. Mas sua consequência, impacto mais importante, não será tecnológica, como a maioria das pessoas imaginam que assim aconteceria. Não será a tecnológica, certamente será a humana. Assim digo que, além de não estarmos assistindo
ao fim da liderança, em hipótese alguma, estamos assistindo ao seu forte renascimento em um mundo ainda muito mais complexo. Ao dizer isto, digo também que é claro que sempre existirão os céticos. Os céticos nunca nos abandonarão. O que eu chamo de os incrédulos obstinados. E estes dirão reiteradamente: liderança humana é wishful thinking. Aliás, esse tipo de incrédulo obstinado, eles sempre nada dizem, além do simplismo resistente que usualmente oferecem. E há também alguns que agem para a incompreensibilidade das coisas. Bem, creiam, não saber ler o amanhã é a nova ignorância. Quanto mais complexo se tornar o mundo, mais a leitura do amanhã será uma exigência elementar. Quando eu falo em renascimento da liderança humanista, quero que frisar isso bem, eu faço uma referência deliberada ao renascimento que transformou a Europa entre os séculos XV e XVI em uma fase luminosa do ser humano. A importância do renascimento com essas características. Eu sei o que passa pela mente de um tomador de decisão puramente pragmático. A tentação de olhar para os números frios é enorme. Afinal, a IA reduz custos operacionais drasticamente e toma decisões em milissegundos, sem oscilação de humor ou mesmo passivo trabalhista, já que somos o reino do passivo trabalhista. Então, é a melhor das decisões, sem resistência alguma. Diante disso, falar em liderança humanista pode parecer para os mais reticentes um retrocesso romântico. Essa leitura é totalmente errada. Um retrocesso romântico e lírico. Pelo contrário, eu lhes garanto, é o oposto. É a única forma, é a única condição para assegurar a eficácia humana da organização, quando o humano assume realmente um papel efetivamente estratégico de peso. Vivemos tempos de cognição da máquina e de reconstrução da cultura organizacional. A liderança humanista é a grande estratégia de sobrevivência e de diferenciação competitiva. Não é a IA. É a liderança humanista que vai provocar isso. O grande filósofo da administração, Peter Drucker, já nos alertava, décadas atrás, que a gestão é sobre seres humanos. Seu objetivo é tornar as forças das pessoas eficazes, mais fortes ainda, e suas fraquezas, os pontos fracos, irrelevantes. Se esquecermos essa premissa básica, em nome de um algoritmo, cairemos em outra armadilha que o fantástico, genial Peter Drucker também previu. Ele disse lá, preteritamente, não haverá nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência aquilo que nunca deveria ter sido feito. Então, óbvio que eu sou um druckeriano, né? Que para mim é o Aristóteles da administração. Ele via o futuro, enxergava e ajudava a construí-lo. Tudo que precisamos hoje. Uma sabedoria única. E as suas premissas eram sempre perenes. A IA calcula o rumo com base no passado, mas apenas a liderança humanista compreende o valor da jornada e os desejos do amanhã. Em verdade, a tecnologia pode ampliar a inteligência em muito, mas somente o ser humano pode ampliar o significado. Quando os dados históricos
que eventualmente, que alimentam seus sistemas, falharem diante de uma crise inédita de mercado, a máquina não vai salvar a companhia. Não salvará. Pois o algoritmo, que fique claro isso, é, por definição, prisioneiro do que já aconteceu. O que salva o negócio na área do caos e na hora do caos é a intuição, a criatividade e a capacidade de reação que só seu time estratégico possui. A máquina otimiza o tempo, mas são os líderes humanos que dão sentido a ele e o traduzem em perpetuidade dos negócios. Nada mais estratégico. Portanto, o humanismo nas organizações não é filantropia, não é benevolência, é governança efetiva, estratégica, de valor e de visão ampla, a necessária. É um indicador sério, consolidado e antecedente do lucro de amanhã, do futuro. A liderança humanista é o que protege a reputação da sua marca contra os vieses invisíveis da tecnologia. E se a sua operação caminha para ser quase totalmente automatizada, em intensa cognição de máquina, compreendam, por favor, a gravidade disso. Nas organizações do futuro, onde o erro humano será raro, o impacto de uma única falha de julgamento humano será catastrófico. O papel do presidente, do líder, hoje já é outro, totalmente diferente. O líder parou de apenas moldar o metal para ensinar o pensamento a voar. O seu novo papel não é competir com o processamento da IA. Líderes, presidentes, o novo papel é ser o arquiteto de uma cultura e de um novo padrão motivacional forte, o suficiente para governá-la. Definir o líder do amanhã? Eu digo que o líder do amanhã é o guardião da subjetividade, da ética e do propósito que mantém a organização viva. Este é um insubstituível e vital papel. Saibam que esta absolutamente não é uma consideração teórica, mas é uma episteme, isto é, um conhecimento real. Aliás, como dizia Kurt Lewin, nada mais prático do que uma boa teoria. Se a teoria é boa, a prática é excelente. Teoria é preciso, e prática é preciso. Navegar é preciso. Já estamos até em Camões. Esta é uma conversa franca sobre o destino das organizações que vocês lideram e sobre o legado que deixarão nelas. A tecnologia vai continuar avançando. E isso, o avanço da tecnologia, é implacável. Entretanto, nós também avançaremos. O silício vai continuar aprendendo. Mas a maior armadilha que a inteligência artificial traz para o ecossistema corporativo não é o desemprego tecnológico. É a ilusão de que o sucesso de uma instituição pode ser medido apenas por números frios em uma tela. Esta é uma interpretação incorreta da realidade. As máquinas
que estamos a implementar são extraordinárias, fascinantes. São extraordinárias em nos darem respostas efetivas, mas elas nunca entenderão o peso de uma escolha. Elas calculam o lucro, mas não compreendem o valor do propósito. Elas gerenciam processos, mas apenas um líder humano é capaz de inspirar destinos. Por favor, fiquem com isso registrado. Apenas um líder humano é capaz de inspirar destinos. Por isso, quando vocês voltarem para suas mesas de trabalho e olharem para os gráficos de eficiência dos seus sistemas, eu efetivamente os convido a cada um a fazer, antes de tudo, um pacto com o futuro. Não com o passado. O passado é uma descontinuidade. O destino das suas organizações não será, em hipótese alguma, definido pelo nível de automação que vocês possuem, mas pela coragem da liderança em humanizar esse processo profundo de mudança. Como eu disse aos 9 presidentes na semana passada. Disse lá, e repito aqui com convicção cada vez maior, sejam os líderes humanistas do amanhecer, ou mesmo a primeira claridade que surge antes do sol nascer, clareando tudo. É a hora. As organizações, isso é um axioma, exigirão líderes humanistas de excelência e do mais alto desempenho. De forma análoga, a ascensão da inteligência artificial gera um fenômeno peculiar. E repito aqui, um axioma. Já disse antes e repito, um axioma. Quanto mais avançam as máquinas, mais relevante se torna aquilo que é exclusivamente humano. Não lidere os negócios apenas para o próximo trimestre, jamais. Não. Liderem para o futuro. Liderem para a perpetuidade. Sejam os arquitetos de culturas e motivações, onde a eficiência jamais anulará a empatia e onde o código sirva, acima de tudo, para uma tarefa das mais nobres, libertar o potencial humano. Ao mesmo tempo, a vida nos desafiará a permanecer profundamente humanos, e permaneceremos. Não é? Afinal, quem somos nós? Quem somos nós? Somos os donos da tecnologia e também agentes do processo civilizatório. Somos sujeitos, não objetos. Somos sujeitos de 2 mundos, da civilização e da tecnologia. E somos, assim, fazedores de história. Entre esses 2 mundos, gente e tecnologia, vive e age a liderança humanista, o que eu lhes trago. Lembrem-se, o algoritmo mais avançado do mundo ainda é apenas uma ferramenta. Mas um líder humanista é verdadeiramente uma força da natureza. Eu tenho algo para dizer para vocês que é muito importante. Não procrastinem. Não procrastinem. Não espere por circunstâncias ideais para agir certo. Pois a própria ação cria as condições ideais. A ação é que vai criar as condições ótimas para trabalharmos bem. Governem as máquinas. Inspirem os homens. E mudem o mundo.
vamos fazer e avançar de tudo uma magnífica experiência humana de realização, excelência e contribuição. Eu agradeço muito o tempo que vocês me deram. Eu estou no LinkedIn, na rede social. Obrigado.